Olá, bem-vindos ao Pod ou Dev, um podcast sobre a neurociência na educação dos filhos. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. Eu sou Bruna Trevisan, psicóloga e mãe do João e da Catarina. E hoje o nosso tema é autonomia para a criança. Como é que a gente estimula sem sobrecarregar, assim, né? Como é que a gente também não exagera em dar suporte demais, né? É um tema complexo, né? Cheio de nuances. Aí. Acho que a gente pode começar. Qual é a importância da autonomia? Talvez o que é autonomia, né? O que é autonomia? Eu acho que a autonomia ela tem relação com você conseguir fazer coisas sozinhos. E ela tem um componente importante, que é conseguir tomar decisões, né? Boas decisões. De acordo com a idade. De acordo com a idade, isso, né? Mas sozinho. Né? Às vezes, quando a gente está falando de autonomia, os pais, eles estão falando da criança só arrumar a própria mochila, né? Tomar um banho, e esquece esse componente, eu acho que tomada de decisão. Tá? Eu acho que não envolve só tomada de decisão, envolve tudo que é o funcionamento executivo, né? Então, assim, se organizar, se planejar, iniciar, ter iniciativa, né, de fazer alguma coisa, saber as estratégias, ter o comportamento para fazer aquilo, ter habilidade para executar aquela ação. Acho que quando eu estava pensando em decisão, eu até pensei nisso, falar assim, mas que horas que eu vou fazer? Né? Que roupa que eu vou vestir para ir? Né? São micro tomadas de decisão. Isso, são micro tomadas de decisões, mas que de fato envolvem todos esses aspectos de planejar, né? De pensar. É que muita dessas ações não necessariamente envolve tomada de decisão, no sentido de que muitos comportamentos são automatizados. Eu falei a da roupa, porque o que acontece? O que eu vejo? A gente acha que a autonomia é a criança vestir a roupa sozinha. E para alguma idade, é isso que a criança vai conseguir. Mas em determinado momento, eu posso pensar que a autonomia real é eu saber se hoje vai chover e se não vai. Entendeu? Então, tem essa tomada de decisão de o que eu visto em determinadas situações, ocasiões. Sim, né? Sem precisar alguém dizer exatamente. Fazer. Né? Então, assim... Ela começa com coisas menores, acho que para crianças menores, né? Essa coisa de conseguir fazer. E depois ela tem que ir cada vez mais tomando conta, assim. Tem uma definição, acho que mais no idoso, assim, de falar a diferença de independência e autonomia. Sim. Né? Que realmente a independência é mais o fazer sozinho, entendeu? Olha, eu consigo fazer. Sim. Né? Sim. E a autonomia, ter este componente de, para além de eu consigo fazer, eu posso me autodeterminar. Né? Porque vamos pensar pro idoso que fica mais fácil, com um quadro demencial. Que pode ser que ele consiga transferir o dinheiro dele no banco. Às vezes ele tem cognição. Consegue cozinhar alguma coisa. Mas ele tem cognição para decidir essas coisas, né? Sim. E às vezes pode ser o contrário. Eu tenho plena capacidade de tomar e decidir, mas o meu corpo... né, não tá mais me dando conta, então eu não consigo sair sozinho. Acho que é legal a gente falar hoje, então, sobre as duas coisas, independência e autonomia. Porque para a criança acaba... A depender da faixa etária, a gente tá falando mais independência, nesse sentido de saber quanto ela é capaz de se vestir. Então, primeiro, assim, ela não é capaz de escolher qual a roupa adequada ainda. Mas ela é capaz de tirar a roupa, de colocar a roupa, né? E aí vai ter mais a ver com a definição de independência do que de autonomia, né? E acho que são coisas que na infância a gente precisa pensar. Por quê? Uma das coisas que acaba interferindo, né, no desenvolvimento da autonomia, da independência, é a gente fazer coisas que não precisariam ser feitas. Que a criança é capaz de fazer ou poderia desenvolver na fase em que ela está, e a gente não dá a oportunidade porque a gente faz por ela. Ou a gente faz por dó, ou a gente faz porque a gente acha que ela não é capaz de fazer, ou a gente faz pela conveniência, mais rápido, mais prático. E a gente perde realmente. Acho que esse é o mais comum. Oportunidade de ouro. É mais comum. Porque eu sempre falo assim para os pais: o bebezinho, ele nasce altamente dependente. Né? Autonomia e independência zero. E aí, aos poucos, isso vai, né, mudando. Quando que eu decido que eu vou reduzir o nível de suporte, de ajuda que eu dou? Então, é uma coisa que depende da minha observação.
não é uma coisa necessariamente natural. Então, precisa que eu reflita sempre. Olha, acho que isso talvez ele já consiga. Isso eu já consigo ajudá-lo a treinar um pouco mais. Eu posso dar mais espaço aqui, dar menos suporte ali. Então, tem que ser uma coisa intencional dos pais de aproveitarem as oportunidades de desenvolvimento, né? É diferente do contrário, no idoso, né? Então, tem habilidade, vai perdendo. Então, a gente vê a necessidade e aí a gente aumenta o nível de ajuda. Da criança é o inverso. Eu dou muita ajuda e vou tendo que reduzir esse nível de ajuda. E aí a importância, né? Você ia falar um pouquinho, eu falei, não, vamos definir a autonomia antes. Mas a importância. A importância tem muito a ver com a gente preparar para o futuro mesmo. Mas não só isso. Porque senão, o que vai acontecer? Os pais vão pensar, não, mas aí a hora que chegar o futuro a gente vê o que faz. Né? E não funciona muito assim, né? Porque não é de uma hora para outra que isso se desenvolve. Dar a oportunidade de desenvolver autonomia e independência também tem a sensação de gratificação. Conseguir sozinha, né? Conseguir sozinha. Também está muito relacionado sobre a crença sobre si mesma, a autoimagem, como ela se vê, o quão capaz ela se vê. Então, essa satisfação de fazer as coisas tem muito a ver com o valor que ela coloca nas atividades que ela faz no dia a dia, mas também com o valor que ela dá a si mesma. Né? Então, isso é muito importante. Se a gente for pensar até nesse componente mais cognitivo também, essa coisa de resolução de problemas, né? Tomada de decisão mesmo, né? Num aspecto mais amplo ali. E também, pensando um pouco melhor, não tem só a ver com a crença sobre si mesma, mas tem a ver com a relação que ela estabelece, por exemplo, com a família. Né? Então, a gente dá mais oportunidade de ela participar de atividades que tipicamente são mais do adulto, faz ela se sentir pertencente. Né? Se sentir participativa, se sentir importante, né? Então também tem o papel dela ali na família, né? Então ela não é alguém que só fazem por mim porque eu sou incapaz ou não faço parte, ou enfim, a interpretação que ela possa dar sobre aquilo, né? Mas alguém, olha, é importante, a minha mãe gosta que eu faça junto com ela, né? A minha mãe fica feliz quando eu faço isso, e é legal pensar por isso, né? Por essas várias vertentes, né? Não só pensar que se eu tô ajudando ele a ser independente no futuro ou não. São muitos fatores ali envolvidos, né? No desenvolvimento da autonomia e da independência. Então, eu acho difícil a gente pensar em um argumento que ainda se sustente a partir dessas importâncias. Obviamente, a gente vai ter realidades em que a mãe pensa, não, mas eu quero que ele queira estar comigo. Tem mãe que pensa deliberadamente nisso, né? Eu prefiro que ele dependa de mim, eu quero ter ele perto de mim o máximo que eu puder. E que ali na vida adulta, ainda a mãe prefere fazer as coisas pelo filho para mantê-lo ali, né? Tem esse pensamento? Tem, né? Mas realmente as desvantagens são muito grandes. São muito grandes. E provavelmente essa mãe tem algumas questões ali emocionais, né? Algumas coisas que ela vai ter que lidar. Com certeza, com certeza. As consequências virão para ambos, né? Eu acho que aí o próximo passo, então, é pensar assim, então, como é que eu incentivo a autonomia? E aí o que eu vejo de mais dificuldades nos pais, eu acho que tem um podcast que eu até falei, foi da Camila Leon, que eu falei, cria um guia. Porque a dificuldade é um pouco saber o que a criança conseguiria fazer naquela idade, né? Então, o que essa criança já conseguiria fazer? E é claro que a gente pode ter faixa etária de expectativa, mas cada criança é única, podem ter coisas diferentes, né? Mas acho que isso é uma das dificuldades ali, né? Talvez, assim, entender o que a gente pode tentar. Eu coloquei uma listinha aqui. Ai, que bom. Então, por exemplo, de 1 a 3 anos. Eu acho que não é... gente, não é categórico, né? Assim, são ideias que, lógico, vai depender do contexto da família, do estilo de vida da família, enfim, da criança. Então, assim, é mais ou menos pra gente ter uma ideia, tá? Então, de 1 a 3 anos, coisas que a gente pode incentivar. Então, guardar brinquedos simples, escolher entre 2 roupas ou 2 alimentos, né? A gente oferece as opções e ela escolhe. Porque ela ainda não tem muita possibilidade, uma tomada de decisão tão desenvolvida para, né, escolher sem esse limite de opções, né? Ajudar a segurar ali, enfim. Na verdade, assim, isso aqui eu acho que até
os menorzinhos ainda, né? Segurar o talher na hora de comer, menor de 1 ano, né? Mas ela já com 1 a 3 anos já consegue comer sozinha. Acho que assim, olha, o menor de 1 ano, segurar no talher, é essa expectativa que ele não consegue, ele não tem controle ainda mas, por exemplo, para fazer. Ele pode brincar, né? Fazer isso, conta, a gente pode usar. Arriscar. Eu acho que essa que é a diferença, né? Que muitas vezes os pais são... o que eu ia dizer é isso, você não precisa esperar a fase que a criança... Espera-se que ela está fazendo isso de forma mais independente, autônoma, para você começar a dar. Isso. Porque senão ela talvez não esteja mesmo. Não. Exatamente. Né? Então, ela vai pegar o talher, ela vai derrubar coisa, ela vai tentar levar na boca e vai cair, né? No pequenininho. E tudo isso é um treino para ela chegar lá, né? Exatamente. Então, assim, eu posso dar desde cedo, né? Para que ela chegue lá com essa independência. E a criança pequena, ela tem muito de querer fazer o que o adulto faz. Que daí a gente quer que o adolescente tenha e ele não tem. A criança pequena tem. Ele tem, só não é os adultos que a gente gostaria, né? Exato. Tipo, não somos nós. Agora, a criança gosta. Você vai lavar a roupa, colocar a roupa na máquina de lavar, ela vai querer colocar no cesto para lavar assim. Vai querer lavar a louça junto, vai querer cozinhar, né? E a gente precisa aproveitar enquanto ela quer fazer. E isso aumenta a chance, isso que você falou, de dar oportunidade ainda que ela não tenha habilidade. Isso se intensifica quando tem irmão mais velho. Eu vejo pela experiência com a Catarina. Possível, né? Então, o João já tinha super essa vontade de querer fazer as coisas, participar, etc. Pequenininho. Mas eu vejo que ela tem mais possibilidades. Porque ela vê coisas que ele faz e ela quer fazer igual. Ela quer imitar e acaba conseguindo, às vezes, coisas que nem é muito da idade. É mais fácil a criança imitar também uma criança, mesmo que seja mais velha, do que estar imitando um adulto, né? Sim. Eu vejo isso com desenhos, então tem essa coisa, não tem a ver com autonomia, mas às vezes eu vou fazer um desenho e o Heitor se inibe pelo meu desenho. Mas se ele vê outra criança fazendo um desenho, tá ok, ele vai tentar o dele, né? Mas com o meu, talvez ele fique mais inibido. Exato. Né? E acho que a disponibilidade dos pais também, né? Com 2, você tem menos disponibilidade do que tinha. Então, ela tem mais oportunidade de tentar algumas coisas sozinha. Exatamente. Né? Ter mais filhos dá mais oportunidade de desenvolvimento de autonomia e independência mesmo. Uma dica, né? Se estiver pensando em como estimular a autonomia e independência do seu filho. Tenha mais. Exatamente. Eu dei muito mais oportunidade dela nesse sentido, que eu precisava dar. Então, por exemplo, quando ela fica com os meus pais... ela cria uma situação, enfim, a dinâmica, né? Não é ela que cria. A dinâmica acontece que meus pais ainda dão a comida pra ela lá, com 2 aninhos. E aí, já há muitos meses atrás, quando eles foram em casa e viu ela comendo sozinha, eles falaram, nossa, mas você come sozinha aqui? Mas... Porque é as condições da vida, tem que fazer acontecer. Então, ela tá tendo essa oportunidade... Talvez mais cedo que o João teve, não sei. Mas faz muito tempo que ela come sozinha em casa. E aí como fica claro que depende muito dessa oportunidade a gente dar mesmo. Sabe o que eu acho nessa coisa da comida? Uma coisa que pega também, que você tá falando dela comer sozinha, né? Aí eu não sei que volume que ela come sozinha, assim. Mas é que quando você tá dando, ela tende a comer mais. Não sei se acontece com ela, mas às vezes que eu vejo os pais falarem assim, mas quando ele come sozinho... Ele não come mesmo a maior parte das crianças é assim, mas ela não, né? Ela come bem. Ela come bem, Mas eu vejo assim... Se a colher não tá funcionando, ela taca a mão no arroz e feijão e come com a mão mesmo. Mas o que eu vejo é assim, olha, talvez o que você tá dando tá demais pra ele, entendeu? Assim, talvez é o que você tá pondo no prato e que você tem expectativa que ele come, tá demais. Sim. Né? Porque, claro, se eu vejo que ele come, porque ele se distrai, e aí daqui 1 hora ele tá com fome de novo, foi pouco. Mas dá oportunidade pra criança comer menos. Sim. E veja, se ela tá pedindo daqui 1 hora... vai pedir mais. A Catarina fala, o Heitor já não é desse perfil mesmo, viu? Porque ele é um perfil, assim, que ele come menos. O João é assim também. Então. Brincar é mais interessante. Então, para de comer. Até comeria mais, mas como tem brincadeira... E aí é isso, de pensar assim, tá bom, mas... Não dá pra comer daqui 1 hora de novo, né? Então, vamos tateando pra gente vendo pra ele fazer isso é isso, né? Crianças diferentes, né? E aquela história também de... já mudamos o assunto aqui, né? Mas a história de que
que é dos limites, da gente colocar algumas regrinhas também. Ok, você pode não gostar disso, achar que o que você comeu tá suficiente, mas realmente é muito pouco o que comeu. Ó, eu acho que você consegue pelo menos pegar um pedacinho do tomate, um pedacinho do brócolis. Não, você não gosta? Ok, mas você vai comer. Acho que alguns direcionamentos é importante, né? Porque a gente não come só o que é saborosíssimo, né? Enfim. Então, assim, isso é importante também. Acho que tem a ver parcialmente com a autonomia, porque senão fica parecendo que para desenvolver a autonomia a gente tem que soltar a criança. E não é soltar, é dar a oportunidade de desenvolver aquelas habilidades, tomar decisões e iniciativas. Com base em quê? É da cabeça dela? Não, com base nas coisas que a gente está ensinando para ela, os limites que a gente ensina, os modelos que a gente dá. Então, não é qualquer coisa que vier tá ótimo. Eu acho que aí dá para pegar, né, a ideia da Maria Montessori ali, né, da coisa de organização do ambiente, pensando em estimular a autonomia, que é assim, se eu tenho um ambiente que é muito perigoso para a criança, que está cheio de estímulos que ela não deve fazer na idade dela, tá? Ou que tem estímulos demais, é muito mais difícil. Né? Então, uma das coisas que ajudam a criança a desenvolver autonomia é eu tentar organizar um ambiente, não precisa ser a casa inteira, mas organizar um ambiente em que ela possa, de fato, exercer mais autonomia. Então, eu só vou deixar ali os poucos brinquedos que ela, naquela idade, pode utilizar e escolher, né, com segurança, né? Sim. Então, acho que tem essa coisa, tipo, de organizar o espaço, quando possível, pensando nisso. Sim. Né? O ambiente preparado, né? Exatamente. E o adulto com um olhar para isso também, né? Com a disponibilidade de aproveitar a oportunidade, direcionar, de intervir mais ou menos a depender da situação. Então, é dar a oportunidade, dar o espaço, mas observar. Não é negligenciar. Isso, Porque se o adulto precisar mediar, ele vai mediar, vai tá lá, ele vai direcionar, vai dar opção, né? Enfim, isso é importante. Então, acho que talvez, assim, você ia falar mais das idades, algumas habilidades? Tem algumas coisas que a gente pode podemos falar um pouquinho mais. De 4 a 6 anos, se vestir sozinho, com supervisão, ajudar a colocar a mesa, guardar a mochila e os sapatos quando chegar em casa. Quando o João era pequenininho, ele estava numa escola que era terra, né? Então, brincava muito na terra. E aí ele chegava e ainda ajudava a limpar a borrachinha do tênis, olha assim. Só. Não que persista até hoje, né? Mas é aquela coisa que exige. Porque também eu flexibilizei muito. Exige do adulto ali esse direcionamento. Escolher um lanche para levar na escola, lógico, dentro de possibilidades, né? Também ajudar a preparar esse lanche. Aí de 7 a 10. Fazer a lição de casa sem precisar ser lembrado o tempo inteiro ou sem ajuda o tempo inteiro, né? Ajudar as tarefas domésticas, como varrer, dobrar roupas, lavar pratos leves. Preparar lanches simples também. Organizar materiais escolares e lembrar dos compromissos. Sabe uma coisa que você falou? Isso eu lembrei de outra, né, também. Eu tinha uma família que falou assim, porque ele não arruma a cama quando ele levanta. Família que tem funcionário em casa. Eu falei, alguém da sua casa arruma a cama quando levanta? Né? Não, porque aí a funcionária arruma. Exato. Falei, olha, se você quer que ele faça isso... Por isso que eu falei que depende do estilo de vida da família. Então. Ele vai ter interesse em cozinhar? Não sei. Tem gente que cozinha em casa? De onde que vem a comida? Isso que é. Se você quer que ele faça, isso precisa ser estimulado. Se você entende que, olha... ele nunca vai precisar na vida arrumar cama, não quero ensinar, porque ele tem quem faça. É uma opção. Sim. Tá? É claro que a gente está dizendo assim, conseguir fazer coisas sozinhos tem a ver com se sentir bem com você mesmo, de conquistar coisas, de aprender que algumas coisas não trabalham. Então, é assim, se eu quero que ele arrume a cama... Ter prazer no esforço. Ter prazer no esforço é uma coisa que está se perdendo. Né? Então, se eu quero que ele arrume a cama, porque eu arrumava, mas você arrumava porque você precisava arrumar, né? Então, assim, se você quer que ele faça, você tem que pensar, ninguém vai fazer. Mas não vai fazer o dele, faz o nosso, entendeu? Então, assim, o que é?
né? Então, eu lembro de ter uma época que eu ficava assim, eu arrumar minha cama todo dia pro Heitor, né? Falar assim, ei, minha mãe tá arrumando a cama, né? Sim. Ainda recebi umas críticas dele, que eu não arrumava tão bem quanto a funcionária, porque ela puxava mais o lençol. Olha, esse Heitor, que danado. Dureza. Mas é isso, né? A gente precisa pensar o que dá pra fazer. Eu já vi famílias que abriram mão de ter ajuda, porque queriam ensinar essas coisas, a importância dessas coisas. São os valores e escolhas ali, né? E é isso, assim, eu acho que é regra, então, eu preciso abrir mão da ajuda para poder ensinar? Não, mas eu acho que algumas coisas, sim, algumas coisas, assim, não, arrumar a cama eu acho que não é uma coisa importante, de repente pode viver a vida sem arrumar a cama, sei lá, né, mas ter possibilidades de fazer o esforço para o autocuidado, o cuidado do ambiente, pensar que o ambiente eu tenho que preparar não só para mim. Eu posso não me importar com a bagunça, mas eu convivo com outras pessoas. E para a saúde mental de todo mundo, eu sei que um ambiente organizado é importante. Então, é um valor relevante, né? Que faz sentido. E às vezes eu falo isso como mora com o avô e tudo. Eu falo assim, olha, a pessoa pode escorregar, né? Sabe aquelas que caído e cair, né? Você pode pisar e machucar o pé. Sim, né? Exatamente. Então, precisa ter oportunidade, sim, de fazer esse esforço pelo bem comum, né? Por si mesmo, pelo outro. Então, fazer pelo dever e também, consequentemente, pela sensação desse bem-estar do esforço feito, né? A conquista da autonomia, da independência, de conseguir fazer as coisas sozinho. E também de viver a vida, eu acho que traz uma liberdade. Então, a gente é livre quando a gente dá conta de fazer as coisas, né? Quando sabe fazer as coisas, quando a gente aprende. Isso traz possibilidade de eu escolher se eu quero fazer ou não, né? Então, uma sensação de liberdade, de não ficar dependendo sempre porque eu não sei fazer, porque eu não dou conta, ou porque eu não consegui internalizar. Até sei o procedimento, mas eu não consigo ter a constância naquela tarefa, né? Então, essa sensação de liberdade é uma coisa bem importante. E aí, eu acho que para dar tempo da gente falar umas coisas práticas, então, né? Algumas dicas. Eu pensei nessa. Tipo, tem essa coisa da Montessori, é obrigatório? Não é, mas essa ideia de tentar organizar um ambiente para que ele favoreça um pouco mais a autonomia, né? Então, sei lá, se a roupa da criança é guardada num lugar muito alto, como é que eu espero que ela pegue a roupa sozinha, tá? Então, pensar nisso. Acho que outra coisa de teórico ali que eu acho interessante é a ideia do Vygotsky de uma zona proximal de aprendizado, né? Que é aquela zona na qual a gente aprende melhor. Que ela é um pouquinho acima do que eu sei, então ela exige um pouco do que eu sei, mas ela não exige demais, tá? Então, se eu exijo demais da criança, ela não vai construir autonomia, porque ela não vai dar um salto para lá. Não. Então, eu preciso... Vai se frustrar e vai começar a se arriscar cada vez menos. Exatamente. Né? Então, eu preciso, conhecendo aquela criança, entender que, assim, eu posso empurrar ela para esse lado. Eu não vou exigir um salto dela. Então, eu acho que isso de não exigir demais, né? Não exigir perfeição de algumas coisas, tá? Porque pode ser que ele arrume, mas não do jeito que eu arrumaria. Tá? Então, não exigir perfeição e não exigir demais garante que eu estou trabalhando um pouco mais nessa zona proximal ali de desenvolvimento. Né? Pensando se tem mais alguma coisa prática, tô vendo se eu não tenho então evitar a gente fazer coisas que eles são capazes de fazer, né? Como Montessori fala. Dá tempo da criança tentar, né? Ter paciência, se planejar de uma maneira, planejar a rotina de maneira que não seja tão ocupada com tantas atividades que não dá tempo de você deixar a criança demorar mais para fazer alguma coisa. Às vezes acontece isso. Como a agenda é cheia, não tem tempo de deixar a criança ficar tentando fazer. Né? Ensinar os pequenos passos, né? Mostrar como faz e depois deixa tentar, aí ajuda parcialmente, né? É a mediação do adulto, né? Acho que isso é importante também, uma certa mediação ali, né? E às vezes, em alguns casos, o que eu vejo, para ela ter essa sensação de que conseguiu também, né? Isso eu vejo mais o pessoal da comportamental usando. Quebra em pequenos passos e às vezes você dá autonomia no último. Porque isso é legal, eu consegui, entendeu? Então, tipo, ele não tá colocando a roupa toda. Mas ele pode colocar meia. A parte mais fácil. Né? Então, eu vou colocando. Então, falando, primeiro a gente coloca a cueca, a gente faz isso, a gente faz isso. Agora a meia, a sua vez. E ele concluiu a tarefa. Ele terminou a tarefa. Né? Isso é interessante, porque fica legal. E vale a pena me esforçar para eu fazer mais. Isso, valorizar o esforço. Exatamente, E sabe um cuidado que é bem sutil? É a gente não colocar um valor negativo
punitivo nessas coisas que a gente entende que a autonomia ela deve acontecer. Então, a gente coloca muito assim, se você não fizer isso, então você... ou dá uma conotação negativa. Ai, tem que ir lá e tem que arrumar. Ou a gente reclama muito de ter que arrumar. Ou a gente, sabe... Você é muito bagunçado, você rotula, né? Ou rotula, ou coloca aquilo como punição. Então, você vai fazer isso, vai ter que tirar o lixo porque você... Não, porque daí a gente tá colocando uma conotação negativa sobre fazer essas atividades. Aí não fica interessante mesmo, né? Já é uma coisa que já demanda esforço, já não é motivador, ainda vou colocar que realmente é uma punição, é algo que realmente ninguém gosta de fazer, então só exacerba isso, né? Então, valorizar o esforço e ser exemplo, né? Que é o que a gente falou. Ser exemplo o tempo inteiro, assim... Eu acho que tem um aspecto que eu tinha notado aqui também, né? Que acho que é o que você trouxe agora. Tem um pouco disso de não trazer a conotação negativa. Mas assim como a gente já falou em outras coisas, para coisa de quando que eu vou colocar limite, a coisa da conexão. Né? A criança se sentir segura para tentar. Sim, exatamente. Né? Isso é muito importante. Né? Porque se ela acha que sabe que eu vou criticar, né? Ou se eu também não estiver disponível para ajudá-la, se ela não conseguir. Né? Então, acho que essa coisa da segurança da criança é importante. O permitir errar, né? Eu sempre tive o hábito de colocar os dois para cozinhar comigo, assim, né? Especialmente café da manhã, assim, né? Que é uma coisa mais tranquila. Daí, por exemplo, ontem, eu acho... Eu tava fazendo um bolinho no café da manhã com a Catarina. E aí, eles sempre gostam de quebrar o ovo. Só que assim, uma menina de 2 anos quebrando ovo, aquela história, né? Aquela bagunça. E aí, eu acho que eu tive alguma reação nas últimas vezes que fez ela ficar evitativa. Eu peguei e coloquei o ovo na frente dela e ela falou... Mamãe faz. Tá. Acho que dela já não quis fazer a sujeira, né? Já evitou a sujeira. Então, talvez eu fiquei pensando, talvez eu tenha realmente pensado, meio mostrado que eu faço e não tem sujeira. É mais fácil eu fazer, sabe? Assim, daí ela não se arriscou a fazer a lambança dela. O Heitor passou por uma fase dessa com ovo também, mas eu vi que ele não tava querendo se melecar demais. Porque no começo parece que ele melecava e tava ok. Aí teve uma idade que ele... Tipo, você quebra. Porque ele dava uma quebradinha, mas ele não queria fazer o negócio porque ia sujar a mão dele. Isso. O João não gosta, mas ele já fica com o pano do lado. Ele quebra, já limpa no mão no pano. Limpa a mão no pano. Mas é isso, assim, o quanto a gente tolera esse errar, esse sujar, a demora. Tem a ver muito com a reação do adulto também. E acho que um ponto que você trouxe só para reforçar essa coisa assim. Especialmente para crianças menores, que na adolescência a gente perde, né? Mas a criança, ela gosta de fazer parte. Né? Ela gosta de colaborar. É até um jeito que a gente vai tentar, né? Tipo, a criança tá querendo ir pro carro na hora de fazer tal coisa. Carrega isso para mim, que eu tô precisando de ajuda, né? Então, esse incluir a criança nas coisas, ela se sente bem. Então, a gente precisa aproveitar, né? Essa idade ali em que ela gosta de fazer essas coisas. Porque o adolescente realmente já vai para outro lado ali. Né? Às vezes antes vinha ok, aí depois começa a parar de fazer umas coisas ali, né? Mas é importante a gente fisgar isso daí, né? Usar isso daí enquanto a gente tem essa possibilidade também. Isso. Então, pode ou deve fazer tudo pela criança? Não, deve. Quer dizer, no bebezinho, né? Peguei um recém-nascido, devo. Devo, mas até vou trazer uma coisa, entre aspas. Devo, mas é assim, a gente falou uma vez do sono, né? Então, é aquela coisa, tipo, achar que se a criança tá se mexendo sozinha um pouquinho no berço, já preciso pegar. Né? Não, deixa. Não falando deixar chorando, não é isso, tá? Sim. Mas dá um tempinho, observa alguns segundos, uns segundinhos ali, entendeu? Então, assim, imagina assim, claro, com recém-nascido a gente deve fazer, né? Sim. Mas, à medida que a criança já vai crescendo, não devo, né? Não pode, e ali não deve. É o olhar atento do adulto. Vou fazer uma. Pode ou deve estruturar toda a rotina da criança? Estruturar toda a rotina? Pode... E em algumas situações deve, a depender do nível de desregulação da criança. Mas é importante que a criança entenda a importância da flexibilidade. E aí, eu acho que a coisa da flexibilidade tem a ver com o aspecto da autonomia, que tá falando de tomada de decisão. Né? Então, assim, se eu deixo
tudo organizado para a criança. Tudo pronto. Tudo pronto. Ah, nesse sentido? Ah, não. Nesse então não sentido, deve. tipo de... Sei lá, então assim, ele vai se vestir, mas eu separo a roupa, né? Ah, sim. Ou, agora se veste, agora não sei o quê. Agora, né? Eu organizo, então, ou seja, ele tá fazendo... Mas a gente dá dica verbal, eu vou chamar de dica verbal. Tá. Porque o que a Duas gente perguntas vê... direcionadoras. É os pais que ficam fazendo. Os pais que vão falando assim... põe a roupa. Toma banho. Não sei o quê. Agora, tipo, eu que monto a estrutura toda, tá? E, às vezes, isso vai para além de montar a estrutura, assim, mas eu ocupo todo o dia da criança com atividades direcionadas. Então, naquela de achar que tô fazendo melhor, tem a escola, tem natação, tem inglês, tem não sei o quê. E aí, a criança não teve nenhum tempo em que ela tinha um ócio. E ela... Tanto para criatividade, para flexibilidade, para pensar no que fazer, para decidir algumas coisas, né? Exato. Então, eu acho que aí a gente pode conseguir uma criança que faz muito bem quando direcionada, mas que na hora que ela tiver que decidir por ela mesma, ela não desenvolveu essa habilidade também. Exatamente. Né? Exatamente. É isso aí. Acho que é isso, né? Acho que tá ok, né? Tá ok, né? Ainda quero o manual, ainda quero esse manual, entendeu? Ainda desejo um manualzinho com faixas etárias e coisas que você pode ir estimulando. Tudo, né? Né? Mas é o olhar atento do adulto mesmo, porque é adaptação ao estilo de vida, às demandas, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, assim, o manual, ele teria essa ideia, né, na minha cabeça. Não só de falar naquela faixa etária, porque cada criança é única, mas tem uma coisa meio de motor ali, né? De alguma coisa de desenvolvimento cognitivo, que a gente pode esperar que a criança... desenvolvimento de cada exatamente, que ela consiga ou não fazer aquilo, tá? Mas eu acho que também tem essa coisa de dar ideias, porque a gente às vezes não lembra, entendeu? Eu não penso, né, que jogar a roupa no cesto é uma oportunidade de... Sim. Né? De, sei lá, levar a roupa para a máquina de lavar é uma oportunidade. Então, às vezes, a gente não pensa em algumas coisas. E, geralmente, elas são as tarefas de casa. Sim. É nisso que a gente começa. É tarefa de casa mesmo. De casa. Entendeu? E aí, eu começo a exigir que essa criança, depois, faça o dever sozinha, arrume não sei o que sozinha. E nunca na vida ela fez nada sozinha até lá. Sabe uma coisa que o João fazia pequenininho, que eu não fiz com a Catarina ainda? É pendurar meia no varal. Sabe aquele varalzinho? E é bom, não só com relação à autonomia, mas desenvolvimento motor, então. Né? Essas atividades também são oportunidades para desenvolvimento motor. Aí, o que você vê? As pessoas seguem não sei o que no Instagram e tá fazendo várias atividades artificiais, com pinça, com pegar, aí com não sei o quê. Acho que tem que criar um maior trabalho de criatividade. Colorido. Exatamente. Tudo colorido. Comprar os elementos, né? E ela podia estar pendurando a casa, ela é rica de estimulação, né? Pra casa, então, é isso, assim. Tem coisa que a gente tá gerando artificialmente, mas que com essas atividades de casa, a criança vai. Já faz. Né? Tipo, separar a coisa por cor. Vamos separar a meia. Vamos montar a par de meia, entendeu? Por que eu preciso ficar separando, né? Agora eu comprei o brinquedo, que aqui um verde, vai aqui o amarelo, né? Tá, não tô dizendo que categorizar não é importante para o desenvolvimento. Encaixar. Lógico que aqueles brinquedos de encaixe é interessante. Sim. Mas sempre ela guardar brinquedos também vai demandar essa habilidade de saber qual brinquedo cabe, encaixa em qual espaço. Então, é isso, né? Então, a gente cria umas atividades artificiais quando a gente poderia estar... Olha, isso vai manual, ia ser bom demais, hein? Vamos fazer o manual. Vocês querem manual? Escreve aí. Então, tá bom. Muito obrigada pela companhia. Curtam, ativam o sininho, compartilhem. Então, provavelmente você lembrou aí de mães que vão se interessar pelo que a gente conversou hoje. Pais, enfim, pessoas. Então, encaminha, por favor. E já escreve aqui agora no comentário um tema que você gostaria que a gente conversasse. Isso aí. Que daí a gente vai gravar esse que você pediu. Ou dúvidas sobre esse tema. Ou dúvidas também sobre esse tema que a gente desenvolve. Que a gente falou muito da adolescência, dá uma pioradinha. E aí, no adolescente, como é que a gente estimula? Isso. Vamos lá. Então escreve aqui, porque daí a gente já no próximo já grava o que você pediu aqui no comentário agora. Isso aí. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.